Olá, nessa série de estudo nós vamos abordar aquela pergunta que é feita por muitas pessoas hoje no meio das denominações. Por que algumas pessoas se reúnem em nome somente do Senhor Jesus Cristo? Porque algumas pessoas nesse mundo rejeitam qualquer outro nome além do qual já tem, que é o do Filho de Deus. Então, precisamos responder isto. Precisamos olhar para a Escritura Sagrada e perceber que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, depositou na sua palavra o valor do seu Filho. Aquele que diz a Escritura que recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Temos um nome de suma importância. Temos um nome que está acima de todo nome. Então, para que se reunir tomando para si um outro nome que não seja do Senhor Jesus Cristo? Cada pessoa que se diz cristã deveria parar para pensar sobre essa realidade, sobre essa verdade. Parar para pensar sobre a importância do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro. Então, quando olhamos para as Escrituras Sagradas, podemos ver que há um nome acima de todo nome. E se há um nome acima de todo nome, nós devemos estar debaixo desse nome. Então, meu amigo que me ouve, você tem dado valor ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Você que se denomina um cristão, percebe a importância desse nome? O valor que o próprio Pai expressou sobre a pessoa do seu Filho? Já parou para imaginar que ao tomarmos outro nome, que não seja o do nosso Salvador, nós estamos nos incorrendo em um grande erro? Essas perguntas devem ser feitas com cuidado, com temor, diante do nosso Deus. Cada um de nós temos acesso à Bíblia, a uma Bíblia, podemos comprar várias versões, podemos ter coleções, aqueles que assim desejam podem. E nessa Escritura Sagrada, Palavra de Deus inspirada, nós encontramos o nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, como sendo o único nome que podemos confiar, que podemos ter a certeza da salvação eterna. O único nome que não somente podemos ter a certeza da vida eterna, como também crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador, pois Ele é o nome que nos ajuda, não somente a nos livrarmos da morte eterna, mas o nome que nos ajuda a caminhar como aqueles que já foram salvos da penalidade do seu pecado. Então, meu amigo, nesse momento, nós gostaríamos de enfatizar isso, o valor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Teria alguém coragem de contestar esta verdade? Teria alguém coragem de dizer que não precisamos exaltar o nome do Senhor? Quando você chega em Apocalipse capítulo 5 e você olha para aquele texto, para aquela passagem da Escritura Sagrada, você vai perceber que todos aqueles que estavam ali estavam exaltando o nosso bendito Salvador. Todos aqueles que estavam ali estavam glorificando o nosso bendito Salvador, o Filho eterno de Deus, o eterno Filho de Deus. Então, meu querido, meu amigo, gostaria de deixar essa meditação para nós nesse momento. Qual o nome que devemos levar sobre nós? No mundo de confusão, no mundo de tantas coisas que não agradam a Deus, essa é uma dessas coisas. Precisamos atentar para isso. Precisamos aprender com o exemplo dos apóstolos, dos seus discípulos, que caminharam com o Senhor, viveram com Ele, comeram com Ele.
repartiram momentos com ele. Aqueles que estavam ali perto dele pôde reconhecer que ele era o Filho de Deus. Até mesmo os seus algozes, aqueles que o crucificaram, podem testificar. E verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, meu amigo, nessa pequena meditação, precisamos perceber o valor do nome do nosso Salvador. Muitas vezes falamos de forma teórica, mas não prestamos a reverência e o cuidado a esse nome. Quando o anjo apareceu a Maria, destacou aquele que iria nascer dela, daquele que iria vir ao mundo para tirar o pecado do mundo, o pecado daquele que crê, o pecado de todo aquele que reconhece o único e verdadeiro nome. Como diz a Escritura em Atos 4:12, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Esse é o nome do nosso Salvador, do nosso Senhor, Jesus Cristo. Que no seu nome, cada um de nós possamos repousar. No seu nome, cada um de nós podemos partir para a eternidade, com a certeza de que, pelo nome dele, pela obra dele, pela pessoa bendita dele, podemos ter o nosso perdão do nosso pecado. Então, nós gostaríamos de lembrar cada um deste canal, através desse canal, que o Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Mostrar que a Escritura nos leva a Ele, que o Espírito Santo nos conduz não a uma religião, não a uma denominação, mas nos conduz a Ele, ao Filho de Deus. O Espírito de verdade, que nos guiará em toda a verdade. Aquele que veio testificar do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio nos mostrar, através de João Batista, aos seus discípulos naquele momento, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu amigo, precisamos repensar sobre essas coisas. Precisamos nos atentar para o fato de que o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo é o único nome que devemos levar. E é o único nome que todo aquele que crê e for salvo levará por toda a eternidade. Espírito Santo, nos ajude a entender isso. Que o Espírito de Deus nos ajude a compreender essas verdades tão sublimes. Aquele que no Rio Jordão, a voz do céu, a voz do Pai, pôde testificar dele, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o prazer. O prazer do Pai está no Filho. A alegria do Pai está no seu Filho. O gozo, o prazer está no seu Filho. Aquele momento mais à frente na Escritura, nós lemos em Mateus que houve aquele fato da transfiguração, onde o Senhor foi ali transfigurado, a glória apareceu naquele lugar. E estava ali Moisés e Elias, a lei e os profetas representados, mas tinha alguém superior a tudo isto. O Filho de Deus estava no meio, mostrando a importância dele, mostrando a sua singularidade, mostrando a sua glória, o lugar que ocupa, o lugar que sempre ocupou, seu lugar de glória. Então, nada menos do que isto, diante dele podemos dar. Toda a honra e toda a glória pertencem a ele. E o Pai tem prazer nisto. O Pai
testificou do seu Filho: Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo prazer. Aquela pedra eleita e preciosa, que foi rejeitada pelos edificadores, mas ele é a principal pedra de esquina, como diz Pedro. Meu amigo, meu irmão, neste momento, nós precisamos lembrar deste fato tão importante, que o Espírito Santo veio a este mundo não para falar de si, mas para mostrar o Filho de Deus, aquele que veio testificar do Filho. Então, se nós queremos perceber a grandeza do Filho de Deus e do nome dele, que está acima de todo nome, precisamos que o próprio Espírito de Deus nos guie a toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas ele testificará do Filho de Deus, aquele que um dia veio a este mundo em humilhação, mas que voltará em poder e grande glória. Mas antes disso, ele virá para aqueles que o amam. Ele voltará para chamar dos ares a todo aquele que verdadeiramente creu nele como único e suficiente Salvador. Então, esta é uma pequena mensagem, uma pequena meditação para todos nós. Qual o valor que nós temos dado ao nome que está acima de todo nome? Será que nós estamos mais honrando o nome da nossa denominação? Será que nós estamos falando mais da nossa denominação? Será que estamos preocupados em mostrar a glória dos prédios construídos, se dizendo igreja? Será que estamos querendo destaques neste mundo para nós? O profeta João disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que o Filho de Deus seja o centro, o destaque, para que em tudo, diz a Escritura, ele tenha a preeminência, o primeiro lugar. Então, meu amigo, que me ouve e que me vê, só tem um nome que devemos levar sobre nós. Quando alguém perguntar de que igreja você é, eu só posso dizer uma coisa: eu estou reunido ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o centro, e não posso deixar que outro nome me identifique. Por isso que eu não sou de uma igreja A ou B, eu sou apenas um homem como muitos outros homens e mulheres, jovens e crianças no mundo, que tem salvação na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E a esse nome nós nos reunimos. Aprendemos, levamos o Evangelho em um único nome. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amigo, pense nisso, que nós devemos nos reunir somente em torno de um nome. Diante de tanta confusão, diante de tantas placas, o único nome que vai permanecer é o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo vai ruir, mas ele permanecerá para sempre, por toda e toda a eternidade. De eternidade em eternidade, ele é Deus. O Deus conosco, o Emmanuel, aquele que veio ao mundo para salvar os pecadores.
aquele que foi mal compreendido, aquele que deu a sua vida em resgate de muitos. Ó, meu amigo, minha amiga, de agora em diante, possamos ter aprendido que há um só nome, que Deus espera que estejamos reunidos somente ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar cada um que esteja ouvindo essa pequena mensagem, esse pequeno alerta, que nós devemos ter o único nome que Deus aprova, o nome do seu amado Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a todos.